Vocês falam em delegacia do interior, gente, me desculpem, mas assim, Guarulhos eu sei que é enorme, mas vamos falar de delegacia do interior. Você na delegacia do interior, tem aqueles vizinhos da delegacia que vão lá pra levar um bolo? É os amigos da delegacia, lá tem já. Café. Os amigos da delegacia. Eles podem falar com mais propriedade que eles são do interior. Mas delegacia tem cada figura, cara. Tem aquela senhorinha que volta lá, que o senhor prendeu o filho dela, mas ela vai levar um bolo, porque ela agradeceu o senhor que prendeu esse menino, que não valia nada. Eu fiz boas amizades, eu achei um latrocínio, cara. O que houve? Eu até hoje isso me corrói um pouco. A vítima chamava Michael, cara. Ela tava dando ela adorava a moto, ela cantava no coral da igreja, um menino super decente. E ela sempre teve um sonho de ter uma moto, dessas motos, eu nem sei, porque eu não sou entusiasmado com moto, mas ele queria ter uma moto com cilindradas legais, tal. Só que ele morava na periferia, ele conseguiu comprar moto cantando na igreja. Um belo dia ele foi dar um rolê com a moto, aparece 2 demônios atrás. E ficam parelhos com ele, chutam, derruba, ele cai da moto. Um deles, o que estava na garupa, desceu da moto, estava armado, deu um tiro na cabeça e matou. Latrocínio. E latrocínio é sempre um crime que nos impacta, né? O homicídio, ele pode ter, por mais impressionante que seja, ele pode ter... Qualquer um pode incorrer, qualquer um pode vir a matar por conta de motivos os mais variados. Agora, o latrocínio é muita cupidez, né, cara? Puta, eu fiquei muito... eu queria rachar esse crime de qualquer jeito. Eu fiz de tudo, cara. Falei com informante, fiquei na favela, fizemos de tudo, cara. E no final das contas, a gente conseguiu rachar. E foi um problema também com a justiça terrível, cara, terrível. Eu me lembro do nome do autor até hoje, o Mateuzinho, que deu o tiro. Quando a gente pegou esse menor de idade. Detalhe, menor de idade. Quando a gente chegou nele, não tinha nada. Não tinha mandado, não tinha ordem de apreensão, não tinha nada. A gente chegou na favela, boca a boca, e a princípio, quando trouxeram o Mateuzinho, que a tiragem que trouxe, eu tava lá embaixo e tava super, falando com o meu seccional, doutor Severo, na época, eu precisava, era uma questão de honra achar aquele crime. Quando trouxeram o Mateuzinho, eu falei, mas qual que é a referência que é ele? Eu preciso pôr isso no papel pra persuadir a justiça, né, cara? Ele falou que não era ele. Que não tinha sido ele. Mas num dado momento, eu acho que ele também pressionado por estar ali já há algum tempo, ele vendo que a gente tava, tinha muita gente apontando ele, testemunhas dando conta que era ele me chamou e falou, doutor, fui eu. Daí a confissão dele foi uma confissão muito qualificada. Só quem fez aquilo poderia saber aquele contexto. Daí eu me convenci que era ele mesmo. O que ele falou, só quem fez que podia saber. Ele sabia toda a dinâmica. Eu falei, foi ele. Daí eu tentei pedir uma medida restritiva, né, aquela de apreensão de adolescente, o juiz não quis dar, tivemos que soltar. Você acredita que ele saiu pela porta da frente da delegacia? Por mais impactante que possa parecer. A nossa sorte é que ele não tinha para onde ir. Uma semana depois, quando o magistrado se dignou a apreciar o pedido e nos conceder a ordem, a gente voltou na rua e ele estava lá. Daí a gente prendeu. A gente tá preso até hoje, esse demônio. Não sei até quanto ele vai ficar. Você não lembra menor quanto, né? Hã? Menor faixa quanto? Você lembra? Ele já tem uns 16 anos. Mas o diabo, né, cara? Diabo. É engraçado, né? Porque teve outro também, o Patrick, também latrocínio. Ele matou um boliviano. Entraram na casa do boliviano, porque ele tem pé. Na periferia é muito comum achar que o boliviano necessariamente guarda dinheiro em espécie em casa. Porque eles são de origem estrangeira, né? São ilegais, não tem conta no banco, costuram. Então a perspectiva, a leitura, que não é necessariamente verdade, mas eles têm pra eles que os caras têm necessariamente dinheiro. Então, Mateuzinho, esse caso foi lindo, foi um trampo absolutamente belíssimo de como foi rachado. Vou tentar explicar. Na madrugada, o Patrick e os seus comparsas entraram na casa desses bolivianos. Era uma casa sobradada. 2 deles foram para a parte de baixo, onde estavam os primos com as máquinas de costura, e 2 foram para a parte de cima. E havia portas, assim, os quartos, né? Os cômodos. O Patrick era o que estava armado. Daí o Patrick, num dado momento, bateu na porta. Quem abriu foi a mulher do boliviano. Era o varão da casa, né? Que estavam as crianças e os primos embaixo. Quando ela abriu, ela viu o Patrick armado. Ela assustou. O boliviano estava dormindo no colchão, ele levantou. Sabe como você levanta
O cara não teve dúvida, deu um tiro na testa. Matou. Nossa. Matou na hora. Só que eles estavam todos... alguns deles estavam encapuzados, outros não me lembro exatamente. Eu sei que não teve reconhecimento pessoal. Bom, houve essa tragédia, eles fugiram, não levaram nada. O que acontece, cara? A gente partiu para a investigação do zero, porque ninguém viu nada. Ninguém viu o rosto. Porra, não me lembro por que circunstância não pediram waves para tentar levantar digital. Foi um problema que houve na ocasião. Foi plantão, foi uma ocorrência. Eu já estava na assistência nessa época. Foi uma ocorrência apresentada por um colega, e não sei por que motivo, talvez por um tumultuado, não se pediu waves, que é o que cata as individuais digitais, né, cara? A partir do zero. Só que tem um aspecto lá, cara. Esse terreno, olha que interessante. Esse bairro, ele fica todo embaixo de um terreno que é da Petrobras. Então os terrenos ali são assim. Tem uma casa aqui, daí tem um terreno vazio. E tem casas lateralizadas e tem vielas. Aqui você não pode construir, porque é servidão da Petrobras. Passam aqueles dutos por baixo. Então você não pode construir. Todo bairro é assim. A cidade conseguiu, cara... essa história é muito mirabolante, cara. Até hoje eu tenho dificuldade para me convencer. Ela conseguiu fazer um levantamento de câmera, porque eles passavam por esses terrenos, ele tem a entrada e a saída. Então ele estava numa rua aqui, passava pelo terreno, saía numa outra rua. Eles conseguiram fazer todo o esquadrinhamento, e chegou uma hora que simplesmente eles não saíam. Eles não apareciam do outro lado da rua. Eles iam passando de terreno em terreno, eles não saíram do outro lado da rua, depois de, sei lá, 5 quarteirões. Aí ele falou, pô, tem alguma coisa estranha aqui, tá por aqui. E vai vendo. Uma semana antes do latrocínio, o autor do latrocínio foi preso por porte de arma. Note bem, uma semana antes, com 38. Foi submetido, foi preso em flagrante, já era maior, foi preso em flagrante, foi submetido à audiência de custódia e o juiz soltou. Uma semana antes. Não sei quem, cara, por que cargas d'água, ou se foi algo deliberado, possivelmente foi deliberado, estava cuscunhando os BOs e viu que esse Patrick morava lá, justamente naquela rua em que não saía ninguém. Então, quer dizer, ele foi preso uma semana, ele foi preso uma semana antes, saiu no dia seguinte, estava com 38, tinha o projétil ficou no corpo, e... alguém com pulsão dos BOs viu e falou, porra, que engraçado, ele mora no endereço que a gente concluiu pelas câmeras que os caras não saíram. Porra, mandado de busca. Porque tinha o endereço dele. Ele deu o endereço dele, era naquela rua. Foi esse cara, 38, né? Tínhamos o projétil, não tínhamos a arma. Desculpa, um lapso na minha história. A gente tinha o quê? A arma estava apreendida. Porque ele foi apreendida na ocasião que ele foi preso pelo porte de arma. Tá. E tinha um projeto daquela outra ocasião. Era só fazer o confronto. O projeto que a gente pegou no latrocínio com a arma que foi preso na ocasião do flagrante por porte de arma. Só que nesse meio tempo o resultado da balística não saía. Tava demorando. Mas mesmo assim o promotor, se não me engano, não concordou, mas o juiz deu. Não me lembro exatamente como foi. A gente foi cumprir o mandado. Chegamos lá. Ele era entusiasta de arma, as armas dele, ele tinha várias armas, umas armas bonitas, cara. Ele tinha um 38, e esse 38 que estava mucosado, que ele usou na arma do crime, não era o que estava conosco, porque quando ele matou o cara, ele parou de andar com aquele e começou a andar com o outro. Por isso que a balística veio dando conta que não foi aquela arma que foi apreendida que deu o tiro. Então foi uma ciranda desgraçada, mas no final das contas a gente conseguiu achar outra arma, que era um 38 lindo, niquelado e tal, e fez o confronto balístico e deu conta que era a arma que ele tinha utilizado. Mas o cara era um psicopata, assim, de marca... Tinha todos os marcadores de psicopatia, sabe? Até a frieza, né, cara? Ele queria... O psicopata, ele quer te persuadir que aquilo, que você faria a mesma coisa que ele, né? Total. Ele só queria se livrar daquela situação, ele não tinha remorso nenhum, né, cara? E foi muito impactante isso, porque eu vi, assim, bem delineado um cara que é a expressão do mal mesmo. Ele vai matar de novo. Ele vai matar fatalmente, não vai. O sistema límbico dele, sei lá que porra, é atrofiado. Ele não tem empatia nenhuma. Você é um instrumento para conseguir o que ele quer. Isso é fácil de depreender, não precisa ser um giro da raça, o jeito que ele fala, ele queria te convencer. Ele era muito articulado, né? Inclusive.
O psicopata, ele, enquanto você tá conversando com ele já assume o crime, não? Ou ele vai tentando te convencer que não foi ele? Vai tentar se ocultar de qualquer forma. Ou né, ele cara? vai tentando te convencer, ele vai tentar te convencer de que... Esse é o segundo passo, né? Se ele caiu, ele vai tentar te convencer que aquilo que eu faria a mesma coisa no lugar dele. Porque ele não trabalha com remorso, ele tem uma perspectiva de culpa muito minorada, ele não tem empatia. Não sei se vocês podem responder isso, mas o psicopata não tem nada a perder? Tem. A liberdade pra ele é muito cara. Ele quer se liberar, ele quer ficar livre. Ele não tem nada a perder, os bens dele são muito caros, mas os humanos são instrumentos. Mas ele tem coisa a perder, sim. A perspectiva de prisão pra ele é atemorizante, como é pra qualquer um. E você falou que ele é uma pessoa fria, o psicopata é frio, que ele não sente, etc. Alguma coisa você acha que afeta o psicopata? Humanamente falando, perder alguém, tem sentimento em alguma parte do psicopata para alguma coisa ou é só material? Então, porque exemplo do... Hoje fala-se muito em espectro, né, para se classificar doença mental. Isso. E a psicopatia é um espectro também, né? Então tem níveis, né, cara? Se você pegar um cara que tá no extremo ali, velho, o cara é gelado. Que são esses serial killers. O cara é gelado. É peculiar, doutor, né? Não é comum achar, né? Não é comum, mesmo porque a gente não tem aquele exame que aquele cara... Paulo concebeu, esqueci o nome do exame, que é aquele das sombras, das figuras, que é um dos exames para identificar psicopatia. A maioria dos psiquiatras e psicólogos não sabem ministrar no Brasil, né? Ou tem alguns que sabem, inclusive em países mais civilizados, eles são separados da massa carcerária, porque ele não tem a perspectiva de recuperação, né, cara? Ele não lida com isso. E eles acabam contagiando o cara que eventualmente quer se recuperar. Só que tem muito psicopata. Às vezes o cara que faz um furto de veículo é um nível brando, mas ele tem um nível de psicopatia.